Ouçam a palavra de Deus. Está em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7. Preste bem atenção. Se houver em teu meio um necessitado entre teus irmãos, em alguma das cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureça o teu coração, nem feches a tua mão para o teu irmão pobre. Ao contrário, abre a tua mão e empresta-lhe o bastante para a necessidade que o oprime. Guarda-te de ter no coração este pensamento mesquinho. Já está próximo o 7º ano, o ano da remissão, e olhar com olhos maus para o irmão pobre, de não lhe dar nada, para que não suceda que ele clame ao Senhor contra ti e tu te tornes culpado de pecado. Versículo 10. Deves dar e dar de boa vontade, pois assim o Senhor teu Deus te abençoará em todos os teus trabalhos e iniciativas. Uma vez que nunca deixará de haver pobre sobre a face da terra, eu te dou este mandamento: abre tua mão para teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. Agora vamos à primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. Vamos ver o que o apóstolo João fala a esse respeito. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. Se alguém possuir bens deste mundo e ver seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? 1 João 3, versículo 17. Deus está falando a Moisés e ele escreveu para o povo de Israel. Deus está falando para você, para nós hoje. Sim, Deus fala através deste super livro, a Bíblia Sagrada. É o melhor, o maior e melhor livro que nós temos em nossos dias. Não existe outro livro melhor do que a Bíblia Sagrada. Ela traz a nós a educação do reino dos céus, a educação verdadeira do reino dos céus, a nossos filhos, nossa família, a sociedade. Não feche o coração, não feche a mão aos teus irmãos que são necessitados, que estão pedindo algum dinheiro emprestado para você, quando você tem um recurso, tem na sua conta. Por exemplo, às vezes você tem lá uns 3 mil reais de reserva. Outros têm 5, outros têm 10 mil, outros têm 1.000 reais, outros mais, outros menos. Está tudo bem, não estão em necessidade, mas na comunidade, no grupo de oração, na igreja onde você participa, ou entre os vizinhos e entre os parentes e pessoas que você conhece, alguém lhe pede 50 reais, por exemplo, emprestado. Está passando uma necessidade. Você vai fechar o seu coração e não vai emprestar, tirando da sua reserva 50 reais? Vai mentir dizendo ao irmão na fé? O crente falando ao crente, o católico falando ao católico, ou vice-versa, que não tem, sendo que você tem? Como pode estar o amor de Deus, como o Espírito de Deus pode estar no seu coração? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. Ele faz esta pergunta: como pode? Se você tem algum recurso a mais e um irmão, uma irmã está passando necessidade, você está fechando a sua mão, o seu coração? E ele diz: não devemos amar somente com palavras, mas com atos e em verdade, atitude, expressão. O Evangelho, a Bíblia Sagrada, o reino de Deus como um todo, a palavra de Deus, a palavra dos profetas, de Jesus Cristo, dos apóstolos, sim, a palavra de Deus como um todo está se referindo, meu irmão e minha irmã, está se referindo
à conduta, ao comportamento, ao tratamento com o vizinho, com as pessoas que você interage nas mídias sociais, no WhatsApp, Facebook, no Instagram, LinkedIn, enfim. As pessoas que estão na comunidade, no grupo, as pessoas na rua, enfim, de forma geral, quando você sai da sua casa para caminhar, para trabalhar, para ir à igreja, a uma reunião, um compromisso, fazer algum trabalho, você vai encontrar gente, pessoas, criaturas, em todo lugar onde você entra, passa, sim, no trânsito, nas lojas, nas empresas, no comércio, na padaria, na mercearia. O que Deus quer, o que Deus exige, principalmente dos fiéis, de seus filhos e filhas, o que Deus exige do ser humano é a conduta, o comportamento, a expressão. Como é que você trata as pessoas? Como é que você trata as criaturas? Você é cruel com as criaturas? Você abandona os animais? Você maltrata os animais, as aves? Enfim, como você trata o seu próximo? Evangelho, palavra de Deus, verdadeira religião, é tratamento, é comportamento, é conduta. Não é possível que você ainda não entendeu a palavra de Deus, você ainda não aprendeu, não compreendeu o que é amar verdadeiramente. Um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cristão, um verdadeiro católico, crente, um verdadeiro religioso, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus, é na hora da prova. É na hora da prova que você vai conhecer quem é de Deus verdadeiramente e quem não é. É na hora da prova. Quando alguém precisa de você, é nessa hora que você vai saber se você é de Deus ou você é um simples religioso, religiosa, um frequentador de igreja. Sim, muitas igrejas templos estão cheios, outros nem tanto, mas como são raros os fiéis, os eleitos, os filhos de Deus, os verdadeiros cristãos, como são raros. O que tem acontecido na sociedade, em todas as igrejas, o que tem acontecido? As pessoas estão confusas. Muitos não sabem mais em quem acreditar. Há tanta mentira, tantos falsos profetas, tanta gente profetizando visão e ilusão da sua própria cabeça para ganhar dinheiro, ganhar like, inscrito, comentário, a fim de crescer financeiramente, com interesse financeiro. Como tem gente pregando riqueza, prosperidade, como tem gente que na hora que é para mostrar na sua ação, na sua reação, na sua expressão, na sua conduta, para mostrar que realmente o Espírito de Deus habita em você e que você é um filho de Deus, é reprovado, é reprovada. Não ajuda aquele que precisa. Alguém pede emprestado, você não empresta, até mente. E você tem, às vezes é tão pouco. E quando não tem, você fala, você responde: meu irmão, você me perdoa, me desculpa, mas eu estou zerado, também estou precisando. Se eu pudesse, eu lhe ajudaria. Não, ignora, não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Ignora completamente, nem responde. Outros mentem. Você vai conhecer o Filho de Deus, não é quando tudo vai bem.
Você vai conhecer o Filho de Deus, os filhos e as filhas de Deus, quando as coisas forem mal. Quando vier provas, tentações, injustiça contra você, é nesse momento da prova, é nesse momento que você vai saber se você tem Deus mesmo no coração, se é templo do Espírito Santo ou de outro espírito. Mas é claro, estamos falando da realidade, estamos falando da prática do amor, não teoria. Estamos apresentando a você Deus, o Espírito de Deus. Não estamos querendo falar de Deus, falar de Jesus Cristo. Nós estamos apresentando Jesus Cristo a você, apresentando Deus a você, através destas palavras que você está ouvindo. Cristianismo verdadeiro, meu amado irmão, cristianismo verdadeiro é conduta, tratamento, é ação, reação. Quando tudo vai bem, não é essa a hora, o momento certo de você saber quem é de Deus ou quem não é. Quem é verdadeiro ou quem é falso. Quem está sendo enganado ou não. Não. Mas quando as coisas forem contrárias, quando cometerem injustiça contra você, é aí que nós vamos ver a sua reação. O que você vai falar? O que você vai fazer? O que você vai dizer? O que vai pensar? E preste bem atenção. Se alguém empresta ou ajuda alguma pessoa necessitada, murmurando, reclamando e depois difamando e falando mal, com cara feia, com uma expressão ruim, era melhor que você não tivesse ajudado e nem emprestado, porque você está cometendo um pecado ainda maior. Quando ajudar, quando emprestar, tem que ser de todo o coração, tem que ser com bondade, com alegria, como Jesus ensinou. E ele ensinou a amar até mesmo aqueles que odeiam vocês, aqueles que são seus inimigos, que se fazem seus inimigos, cometendo mal contra vocês, sem que você tenha feito nada. Você não fez mal algum, mas estão pagando a você o mal com o bem que você fez. Você fica indignado, vai amaldiçoar, vai difamar, vai caluniar, vai se irar. Como você vai tratar o inimigo? Agora, ele fala no Evangelho que os pagãos, os pecadores, eles também ajudam os pecadores, eles também emprestam para receber favor, receber juro, ou receber novamente o dinheiro que emprestaram. A recompensa está ali. Quando a pessoa devolve, quando ela paga, está ali a recompensa. Agora, os cristãos, os que se acham filhos de Deus, os que se dizem que são de Deus, mas são reclamão, murmuradores, mas não são capazes de emprestar e nem amar os próprios irmãos que estão do seu lado, os seus vizinhos, as pessoas na rua, no trabalho, não são capazes de amar. Amar na prática. Amar é tratamento. Amar é expressão. Amar é conduta, ação, reação. Você está entendendo? Não é quando as pessoas te elogiam, te apertam a mão, batem nas suas costas, falam bem de você, até louvam você, honram você. Quando tudo vai bem, não é esse o momento certo. Não é esse o momento certo de saber quem é de Deus ou quem não é. Mas, quando as coisas forem contrárias, esse é o momento certo. Quando tudo for ao contrário, quando as coisas não dão certo, esse é o momento certo. Aquela pessoa que fez um serviço mal feito, fez e deixou você na mão, marcou o compromisso, não cumpriu, não deu a palavra, isto é, deu a palavra e voltou atrás. Jurou, prometeu e voltou atrás. Deu e depois quis pegar de volta.
E sim, aqueles que prestaram serviço, que enganaram você na mecânica do seu carro, no conserto do seu aparelho, do seu equipamento eletrônico, eletrodoméstico, enganaram você, você descobriu. É a sua reação? Que palavras vão sair da sua boca? Qual vai ser o tratamento que você vai dar ao injusto, aquele que se fez teu inimigo? Foi falso, que enganou você. Como você vai tratar? Então, são nesses momentos que você vai revelar que espírito está dentro de você. Estou falando de um cristianismo verdadeiro. Estou falando do reino de Deus em ação. O reino de Deus está no meio de nós. Você está dentro ou está fora do reino de Deus? Você é uma pedra viva deste novo templo, que começou com Jesus Cristo e os apóstolos, o Israel de Deus, a igreja, pedras vivas nesta construção do terceiro templo, que é a igreja. Você faz parte mesmo deste corpo espiritual, porque a igreja é espiritual. A igreja não é feita de tijolo, cimento, de barro, de telha, de ferro, de piso. Não é feita de material. A igreja é feita espiritual. Você pode estar na prisão, você pode estar numa masmorra, no fundo do mar, numa montanha, no mato, sozinho ou com mais pessoas. Você pode estar em qualquer lugar. Não tem paredes, não tem teto, não tem cobertura. Mas se 2, 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, disse Jesus, aí estou eu no meio deles. Não que Jesus pessoalmente esteja ali, mas que os anjos de Deus, que estão a serviço de Deus e de Jesus Cristo, está representando ali Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Está ali o anjo representando Jesus, Deus, o Pai, o Espírito Santo, os anjos de Deus. Se estiver reunidos, unidos em meu nome, eu estou no meio. Mas como é difícil essa unidade? Irmãos, é a coisa mais difícil no planeta Terra. É a coisa mais difícil no meio da sociedade, do mundo em que vivemos, nos grupos de oração, na igreja, em qualquer lugar. A coisa mais difícil é a unidade. Como é difícil a unidade. E Jesus, na sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, ele vai dizer, Pai, que todos sejam um, assim como eu e tu somos um. Unidade perfeita de espírito, alma, pensamento. Unidade perfeita, concordância perfeita. A mesma interpretação, o mesmo pensamento, harmonia, paz, o mesmo entendimento, não há discordância, não há diferença. Eles concordam em tudo o que dizem e fazem, e é uma coisa só, verdadeira. Não há separação. Cada um pensa de um jeito. Não. É unidade perfeita. Nós entendemos a palavra de Deus desse jeito, é dessa forma, e ela é verdadeira e é certa. É assim mesmo. Não é diferente. E como tem falsas interpretações e muitos erros em tradições, todas elas têm erros, todas as tradições bíblicas, todas têm erros. Mas não é Deus, não é o Espírito Santo que errou. São os tradutores, são seres humanos. Por isso é diferente de uma Bíblia da outra. Quando você pega um texto bíblico, há versículos diferentes. E textos que falam do mesmo assunto entram em, parece que, desacordo, contraditório, mas não. São os que escreveram, são os que transcreveram. Nós estamos no mundo moderno e a Bíblia é um livro muito antigo, muito complexo. O aramaico, o grego, o latim, o hebraico antigo, não é o mesmo de hoje. Veja que nós, em nosso tempo moderno, quando muda de um estado para outro, as pessoas já não se entendem, a linguagem já é meio diferente, os costumes são diferentes. Sim, quanto mais um livro como a Bíblia Sagrada, escrito numa língua tão antiga, interpretada em tempos modernos,
Há diversas línguas, mais de 180, 200 tipos de línguas. Ela é interpretada, ela é traduzida e muda muito as escritas. Nós temos em nosso português as traduções e eles corrigem e atualizam e corrigem e vem corrigindo há muito tempo, mas sempre há erros. Por isso o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo, estar unido ao nosso espírito numa consagração sincera e verdadeira para que ele, o Espírito Santo, que inspirou os profetas antigos a escreverem o que foi escrito, dar a nós a interpretação correta, certa. Isso não é fácil. Veja que Jesus, quando pregava ao povo, ele pregava muito em parábolas e não explicava ao povo. Ele explicava aos seus discípulos. Então, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, por que o Senhor fala em comparações, ilustrações, parábolas a este povo? Eles não entendem nada. Mas Jesus disse: não é para entender mesmo, para que se cumpra o que Isaías profetizou. Esse povo fechou os olhos para não ver e tapou os ouvidos para não ouvir. Eles não estão interessados no conteúdo, no que significa. O interesse deles é outro. Mas vocês que estão interessados e me seguem, deixaram tudo para me seguir, a vocês é explicado, sim, as parábolas, o reino de Deus. Então os discípulos perguntavam a Jesus: Senhor, o que significa esta parábola? Esta palavra de Deus, o que significa? E Jesus explicava para eles, mas não aos outros, os demais. Por isso, a importância dessa consagração, dessa intimidade com Jesus Cristo. Mas eles sabiam tudo? De jeito nenhum. Veja que quando Jesus ressuscitou e apareceu para dois discípulos que caminhavam de Jerusalém para Emaús, uma cidadezinha, uma vila próxima, Emaús, cerca de uns 12 quilômetros, Jesus apareceu e eles não reconheceram. Jesus estava diferente, provavelmente mais jovem. Jesus ressuscitado. E eles não perceberam que era Jesus. Então Jesus ali no caminho começou a explicar as Escrituras Sagradas a respeito de tudo que tinha que acontecer ao Messias. E eles ainda não haviam entendido. Eles achavam que o Messias ia sentar num trono, ia reinar e ia destruir o poder romano, os gregos. Ia libertar Israel das mãos desses adversários. Ia destruir os ímpios, instaurar o reino dos céus, de Deus, sobre toda a face da terra, a partir de Jerusalém. Jesus não ia morrer, Jesus ia se tornar um guerreiro, ia puxar a espada e com poderes extraordinários e acabar com os adversários. Era isso que eles aprendiam, era isso que eles pensavam. Mas essa parte da crucificação, Isaías 53, eles não entendiam. Nem os doutores da lei entendiam. Veja. E Jesus explicou que era necessário acontecer tudo isso. Jesus precisava mostrar, não só a eles, mas a humanidade inteira, a ressurreição dos mortos. Veja e pense que glória! Ressuscitar como Jesus ressuscitou, num corpo imortal, num corpo incorruptível. É capaz de aparecer em qualquer lugar e desaparecer. Veja que Jesus apareceu no meio deles, as portas estavam trancadas. Eles puderam tocar em Jesus, Jesus comeu, Jesus bebeu na frente deles. E aqueles dois discípulos explicou as Escrituras, eles não sabiam. Naquele tempo em que Jesus ensinava as Escrituras Sagradas a respeito do reino de Deus, Jesus não ensinou tudo, é muita coisa. Mas eles ainda não tinham entendido. Imagine nós, irmãos, que não temos Jesus como eles tiveram, da forma como eles estiveram, tão presente fisicamente. Por isso, há tanta gente pregando o erro em nome de Jesus Cristo. Teoria e falsas profecias. Estão profetizando, principalmente prosperidade e riqueza, e misturando a riqueza e a prosperidade com o Evangelho de Jesus. Jesus disse: eu vim trazer vida e vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eles entendem
os avarentos, os ambiciosos, os gananciosos, os interesseiros, eles entendem que essa abundância é abundância financeira. Você vai ficar muito rico. Muito rico. Vai ser cabeça, vai ser chefe, não vai ser cauda. Eles entendem, você vai emprestar a tanta gente e não vai precisar pedir emprestado. Está lá no Antigo Testamento. Quando Jesus estabeleceu a nova aliança, ele se tornou, ao ressuscitar, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, foi sentar-se à direita de Deus, se tornou o sumo sacerdote supremo e eterno, junto a Deus Pai. O único mediador e intercessor junto ao Pai, o único, Jesus Cristo. Ele se tornou o sumo sacerdote, conforme está escrito, a maneira de Melquisedeque, não da linhagem de Arão, porque nem da linhagem de Arão Jesus não era. Descendência de Judá. Mas ele não era filho de José, era filho direto de Deus. Maria, que era parente de uma mulher de um sacerdote, que era Isabel, esposa de Zacarias. Maria, a mãe dele. Quando o crente diz o sangue de Jesus tem poder, este sangue, Deus não tem sangue, este sangue veio da mãe dele. Sangue que ele adquiriu da mãe dele. Mas, continuando a respeito do que nós começamos a falar, do verdadeiro cristianismo, meus irmãos, é conduta, comportamento. Comportamento. Eu quero, diz o Senhor, o direito e a justiça, a verdade e a fidelidade. É a base do trono de Deus. A fidelidade, a verdade, o direito e a justiça, a base do trono de Deus tem que ser a base da nossa vida, da nossa família. A mesma base. Deus odeia a mentira. Está escrito. Deus odeia a mentira. Está escrito também que o justo odeia a mentira. O justo odeia. Deus abomina a desonestidade. O justo também abomina a desonestidade. Mas como é que há tantos crentes e católicos desonestos? Tantos crentes e católicos mentirosos, acreditando na própria mentira. Se Deus odeia e abomina a desonestidade e a mentira. E o que dizer da imoralidade sexual? Do adultério, que está neste pacote. Pedofilia, imoralidade, impureza, devassidão, fornicação, tudo dentro desse pacote. Imoralidade sexual. Perversidade, prostituição da sexualidade. Casal que está na igreja, evangélico, crente, católico, mas que está usando sua sexualidade de uma forma errada, está prostituindo a sua sexualidade. Até, às vezes, a mulher com o marido com a mulher. Está em adultério, não é possível. Há tanta coisa, meus irmãos. Comportamento, conduta, expressão. Nossas palavras, elas também são obras. Elas podem sair do nosso coração ou só da boca para fora. Podemos lisonjear alguém, bajular alguém. E podemos ser sinceros e verdadeiros. Tem como enganar. Quem pode e quem conhece o coração humano? Só Deus. Você olha as pessoas nas ruas, nas igrejas lotadas. Você está com os seus amigos, seus parentes, num grupo, numa reunião. Você se depara com gente para lá e para cá, em tudo quanto é lugar, no trânsito, em alguma festa, em algum encontro, mas você não consegue enxergar, ver o coração, o íntimo do coração. Você não consegue perceber quem está lá dentro. Como está esse coração? Está cheio de luz ou se está na escuridão? Se tem trevas ou se tem luz? Se está doente, tem parasitas lá, ou se é saudável. Mas Deus, Ele tem o poder
de ver minuciosamente as coisas mais invisíveis, pequeninas, de uma forma enorme, gigante. Quem pode entender Deus, infinito em sabedoria, inteligência, força, poder, honra e glória? Tudo, amados irmãos, está sob controle. Tudo está sob controle de Deus. E Ele governa por meio de seu Filho Jesus. Jesus é a autoridade máxima. Sim, depois de Deus Pai, Ele é a autoridade máxima. Todos os anjos de miríades, de milhares, de toda a categoria, estão submissos a Jesus Cristo. E os anjos de Deus, miríades de milhares, sobem e descem nos céus e na terra, trabalhando, administrando, controlando, trazendo a presença de Deus no meio da humanidade, no meio da igreja, no meio do povo. Trazendo também, da parte de Deus, a vingança, a ira e a cólera. E também as bênçãos, a misericórdia e o perdão, a cura e os milagres, as graças de Deus. Veja, lá na sarça ardente, não foi Deus, pessoalmente, que apareceu naquela árvore em chama a Moisés. Não foi Deus. Foi um anjo representando Deus. Está lá escrito. Se você prestar atenção, quem estava falando com Moisés era um anjo. Mas ele estava profetizando. Na primeira pessoa, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas era um anjo que estava profetizando. Os anjos de Deus estão no meio de nós. Diz a palavra de Deus que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra, e os guarda, e os protege. Não significa que você nunca vai ter dificuldade, problemas, tribulação, tentação. Não significa que porque os anjos de Deus estão conosco, não vai haver, às vezes, tropeço da nossa parte, queda. Não. Porque uma aliança, meu amado irmão, ela não depende só de uma pessoa. Quando Deus fez aliança com o ser humano, fez com Noé, fez com Abraão, fez a aliança como a nova aliança, por meio de Jesus Cristo, a nova aliança. Então havia e há as duas partes, a parte humana e a parte divina. A parte humana, que é nossa, somos nós os responsáveis. Nós é que devemos sacrificar, se esforçar e fazer. A parte divina é Deus quem faz. Mas é uma aliança, é que